meus amores, como vocês estão? Hoje nós vamos iniciar a aulinha de História. A aulinha vai ser no livro, tá certo? E aí eu vou passar a página para vocês, tá? Mas hoje eu quero discutir um pouco com vocês sobre as fontes históricas, tá? Se vocês sabem o que é fontes históricas, infelizmente vocês não estão aqui para me falar pessoalmente, tá? Mas, se vocês não sabem o que é fontes históricas, eu vou aqui hoje explicar para vocês, tá bom? Então aqui eu trouxe alguns exemplos e aqui o título da nossa aulinha é Os Registros da História, tá? O que são registros? São coisas que guardam a história do mundo, das coisas que acontecem, tá? O que seria um registro? Os lugares são um registro, os objetos são um registro, os documentos, as fotografias, os relatos orais, áudios hoje em dia, né? Então, vamos desmembrar um por um, tá? Então, vamos lá. Os lugares contam história? Os lugares são registro da história? É claro que são. Se a gente for para alguma cidade, a nossa cidade mesmo, ela tem muita história. Nos monumentos, nas construções. Existem fotos de antes, quando Campina Grande, há muitos anos atrás era, e como é hoje. E a gente tem como ver essa diferença. Entendem? Então, os lugares, eles têm histórias. Existem cidades mais históricas e existem cidades mais novas, tá? Então, nessas cidades mais históricas, muitas vezes, as construções não são modificadas. Hoje em dia, existe um planejamento para que essas construções, ou seja, casas, edifícios, não sejam reformados para que contem a história de antigamente, para que as pessoas saibam como era antigamente. Quando não é possível, vai ter outras coisas que contam a história, como o quê? Os objetos. Existem objetos que a sua avó, bisavó utilizavam antes, anos atrás, e que hoje a gente não usa mais. Existem museus na nossa cidade que tem muito desses objetos. Por exemplo, um ferro de passar de antigamente, a forma como as pessoas utilizavam os utensílios de cozinha, certo? Os fogões a lenha, que hoje nós temos fogões a gás. Então, todas essas coisas contam história, mostram um momento determinado da história que a gente não viveu, que quem viveu foram os nossos antepassados, tá? Então, os documentos é uma fonte muito melhor. Por quê? Nos documentos você pode ter coisas escritas, fotografias, pinturas, tudo isso é relato histórico, tá certo? E esses documentos precisam ser muito bem guardados para que um dia nossos filhos e netos consigam também saber da história de hoje, né? As fotografias, que eu já falei nos documentos, mas as fotografias são imensuráveis, são ótimas. Por quê? Hoje em dia, que vocês são a geração da fotografia, né? Há tempos atrás, para uma pessoa tirar uma fotografia, era impensável. Teve um tempo que nem fotografia existia. Já pensou? O único jeito de registrar era com pinturas. Hoje em dia é muito fácil, todo mundo tem um celular para registrar qualquer coisa. E um dia essas coisas podem virar história. Já pensou? Dentro da fotografia a gente pode ter também o quê? Os vídeos. Hoje em dia acredito que as mães de vocês possam ter algum vídeo de vocês pequenininhos. Mas, por exemplo, eu não tenho nenhum vídeo de quando eu era pequena. Porque no meu tempo era mais difícil ter uma câmera, né? Não era todo mundo que poderia ter. Mas essas coisas se tornam históricas. Por quê? Não históricas no âmbito também geral, só do mundo. Mas, por exemplo, a sua própria história. Um dia você vai crescer e você vai ver as suas fotinhas de quando você era pequeno, seus livros e cadernos de quando você estudava. Tudo isso vai ser uma história para você. Um dia você vai ver tudo que você fez, tá? E os relatos orais? Os relatos orais seriam o quê? Áudios, né? Coisas gravadas de alguém falando. Esses relatos orais também acontecem quando uma pessoa conta uma história e o outro escreve. Muitas vezes, os nossos avós, bisavós, eles vão passando uma história para frente. Uma história que aconteceu porque nesse tempo ninguém pensava em escrever ou registrar de outra forma. Então, essa história ia se passando de geração em geração. Quem é que nunca ouviu uma história de um avô, de um bisavô? Então, isso é um relato histórico que acontece na nossa própria família. Pensaram como é interessante? Então, tudo isso aqui são fontes históricas. Tudo isso aqui é muito importante para que no futuro, né, próximas gerações possam compreender a história.
Hoje em dia a gente tem muitas outras fontes, como jornais, revistas, né? O jornal online mesmo, que a gente pode ter acesso na internet. Então tudo isso, né? Vídeos no YouTube, tudo isso vai ser coisas com que façam coisas que registrem a história, entende? Então é isso. Ó, se vocês não entenderam, vocês podem entrar em contato comigo. Mas a página que eu vou mandar pra vocês vai ter textos e eu peço a vocês que vocês leiam esses textos para depois responder a atividade, tá? É muito importante que além da nossa explicação aqui, vocês leiam, porque assim também vocês praticam a leitura, certo, meus amores? Então é isso, a aulinha de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês pensem aí, né, nas fontes históricas que vocês conhecem, tá? E um beijo, amanhã a gente se encontra com a aulinha de ciências, tá? Tchau!